Olá a todos, vamos construir um gráfico de controle. No nosso caso, vamos pegar uma linha de empacotamento de café torrado e moído e vamos tentar descobrir se todos os pacotes estão sendo embalados com exatamente 1 kg, ou, para facilitar as nossas contas, vamos trabalhar com 1000 gramas. Para isso, vamos parar ao lado da linha de produção e vamos tirar uma amostra de N pacotes de modo aleatório. Vamos pesar cada uma das amostras coletadas utilizando uma balança digital ou uma balança aleatória, uma balança analógica, melhor dizendo, com boa precisão. Vamos anotar os valores numa tabela e vamos calcular a média do peso de cada pacote, utilizando a fórmula seguinte. Vamos calcular também a amplitude dos pesos dos pacotes, lembrando que a amplitude é a diferença entre o maior peso e do menor peso da amostra coletada. Vamos retirar outras amostras até completar a coleta, sempre aleatoriamente. Vamos pegar uma amostra com 5 pacotes, uma segunda amostra com 5 pacotes, uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta amostra, sempre com 5 pacotes retirados aleatoriamente da linha de produção. Então, foram coletados 6 amostras aleatoriamente, com 5 pacotes cada uma. Vamos montar a tabela e dessa tabela vamos calcular a média da primeira amostra e a amplitude da primeira amostra. E vamos fazer o mesmo para a amostra número 2, 3, 4, 5 e 6, lembrando que a unidade com que nós estamos trabalhando é gramas. Pois bem, na prática recomenda-se que sejam coletadas 25 amostras, com 5 observações cada uma. Vamos construir o gráfico. Vamos traçar o sistema de eixos coordenados. Depois, no eixo das abscissas, vamos colocar o número da amostra. Vamos fazer uma escala para o eixo das ordenadas, onde nós vamos colocar as médias dos pesos. E vamos marcar um ponto para representar a média de cada amostra. E depois vamos unir cada um desses pontos. Nosso gráfico já está pronto? Não, ainda não. Vamos calcular agora a média das médias. Nós vamos chamar de x barra barra para isso. Ela será dada pela soma de cada uma das médias das amostras, dividido pela quantidade de amostras. No nosso caso, são 6 amostras. Vamos pegar o valor encontrado, no nosso caso, 961 gramas. Vamos pegar o nosso gráfico anterior e vamos traçar a linha central, que é exatamente 961, que é o x barra barra. Nosso gráfico já está pronto? Não, ainda não está pronto. Devemos calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle, que é dado pela média das médias, ou seja, x barra barra, mais uma constante chamada A2, que vai multiplicar pela média das amplitudes. Puxa, mas média das amplitudes? Sim, é o resultado da soma da média da amplitude da amostra número 1 mais a amplitude da amostra número 2 até a amplitude número 6, da amostra número 6. Soma-se e divide por 6. Assim nós temos a média das amplitudes. Pois bem, nesta tabela nós encontramos uma coluna de N amostras, a nossa constante A2. D3 e D4 não vamos usar por enquanto. Bom, nós temos 5N amostras. Então, o valor de A2, para o nosso caso, será de 0,577. Agora, aplicamos na fórmula. É simplesmente substituir x barra barra, 961 gramas, mais o resultado da multiplicação do A2, 0,577,
multiplicado por 17,5. Lembrando que 17,5 é a média das amplitudes. Encontramos os valores. Limite superior de controle, 971,0975 gramas. Limite inferior de controle, 950,9025 gramas. Agora colocamos no gráfico. Está aqui. Então, nós temos todos os pontos dentro dos limites superiores e do limite inferior de controle. Isso não quer dizer que nós temos um processo com 1000 gramas, ou seja, pacotes embalados com 1 kg. Essa é uma outra conversa. Podemos fazer o mesmo gráfico usando o Excel ou utilizando o Minitab. Lembrando que o Minitab é um software específico para estatística e eu tenho um curso específico para isso. O importante de tudo isso é compreender que se os pontos estão distribuídos entre os limites superiores de controle e o limite inferior de controle, nós temos o que chamamos de processo sob controle. Por acaso, se tivermos alguns pontos acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle, dizemos que o nosso processo está fora de controle. O principal de tudo isso não é construir o gráfico, porque, como já falei, existem softwares para isso. O importante de tudo isso é realizar uma análise correta. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.